Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco numa semana que a gente vai ver muita notícia. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, curte o vídeo, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, segue as redes sociais lá no TikTok e no Instagram, @Vascaíno do Cerrado. Eu vou dividir esse vídeo em dois blocos. No primeiro bloco vou trazer algumas notícias, sobre o Vasco da Gama, e lá no segundo bloco a gente vai trazer trechos da entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri, que vai rolar daqui a pouco ao vivo na Vasco TV. Então eu vou adiantando os trabalhos aqui com as notícias e depois eu trago um resumão da coletiva do Barbieri. Vou começar com uma que saiu hoje cedo da Rádio Itatiaia. O atacante Keno e o lateral Guga, que foi especulado no Vasco, estão fechados com o Fluminense. É isso, o Guga não vem para o Vasco da Gama, já para acabar com essa novela de que o Guga poderia ser o plano B do Vasco, caso não dê certo lá o jogador do Atlético Paranaense. Então tá aí, o Fluminense foi lá e contratou o Keno. Acho um bom jogador, acho que vem de uma sequência de lesão, mas é um bom jogador. Vamos ter Keno e Cano aí no Fluminense em 2023. E tá aí a informação sobre o Guga especulado no Vasco, que pertence ao Juliano Bertolucci, aquele empresário que agora é dono do Andrei, que disse que ia botar muito jogador pica no Vasco, e tá aí, o Guga não vem mais, tá? Sobre o goleiro, tem muita gente comemorando, muita gente não queria o Guga mesmo no Vasco, Sobre o goleiro, saiu uma notícia, que o Vasco estaria interessado no goleiro Léo Jardim, do Lille da França. Aí hoje, o Torcedores.com traz uma matéria de que o time francês até libera o goleiro, mas tem que pagar uma grana, 2,5 milhões de euros, quase 14 milhões de reais para liberar o goleiro Léo Jardim, que joga no Lille da França. Outra informação sobre o goleiro, quem traz é o jornalista Jorge Nicola, sobre o Neto, aquele goleiro que pertenceu ao Barcelona, que foi ventilado no Vasco também, sondado, acho que mais uma fake news. O goleiro é titular e recebe uma fortuna jogando lá na Europa. 2 milhões e 300 mil reais de salário. Vou deixar o Nicola explicando a situação do goleiro e também do Vina, do Meia Vina, que eu trouxe uma informação de um canal lá que dizia que o Vina recebia 300 mil reais. O Nicola traz a informação de que o Vina recebe 600 pau por mês, 600 mil reais, e com a renovação do Nenê, que daqui a pouco eu vou falar, ficou complicado aí essa vinda do Vina, pelo menos agora. Valer, as primeiras informações são sobre o Vasco e como é que andam as negociações com atletas. Muitos de vocês me perguntaram durante a live do Nicola nesse domingo se o goleiro Neto, ex-Barcelona, pode virar reforço do Vasco. Entrei em contato com um dos representantes da Bertolucci Esportes, que é a agência que representa o atleta, e eu vi que a negociação é extremamente difícil, para não dizer impossível. Tudo porque o Neto se transferiu na metade do ano do Barcelona para o Bournemouth, time da Premier League. Ele é titular por lá e ganha um salário completamente incompatível com a realidade financeira do Vasco nesse momento. Os vencimentos do atleta são em algo na casa de 2 milhões e 300 mil reais por mês. O Vasco recentemente admitiu não ter conseguido contratar o Paulinho, que foi para o Atlético Mineiro, com salários e vencimentos na casa de 1 milhão de reais. O contrato do Neto com o Bournemouth termina na metade do ano que vem e até lá é impossível. A partir da metade do ano, se o Neto aceitar uma redução salarial, pode pintar qualquer coisa nesse sentido. Queria te atualizar também sobre Vina. O meio atacante, que pertence ao Ceará, foi sugerido ao Vasco nos últimos dias. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o André Cury, que é o representante do Vina, e ele admitiu que existem conversas e que o Vina pode sim se mudar para o Vasco. Atleta que ganha 600 mil por mês não permanece em hipótese alguma no Ceará, salário completamente fora da realidade do vovô, que vai disputar a segunda divisão. O grande lance é se o Vasco vai topar pagar uma compensação financeira ao Ceará, com quem o Vina tem mais 2 anos de contrato, e se vai aceitar bancar esses 600 mil. Com a renovação do contrato do Nenê, anunciada ou acertada durante o fim de semana, o Nenê topou ficar mais 4 meses de contrato, para depois ver se acerta por 1 ano ou não. Acho que as chances do Vina diminuíram um pouquinho, mas a gente vai ficar de olho nessa história para contar para vocês, tá? Então, como você viu aí, o Nicola adiantou a situação do jogador do Meia, Nenê. O Nenê vai ter sim o seu contrato renovado, ele vai aceitar ali essa renovação de 4 meses, para disputar o Campeonato Carioca. Então a gente pode ter a despedida do Nenê no final do Campeonato Carioca e ele recebeu uma proposta de trabalhar na base do Vasco. Paulo Brax ofereceu, assim como ofereceu um emprego para o Léo Matos, ofereceu para o Nenê também. Vamos ver se o Nenê vai pendurar a chuteira depois do Carioca, ou se ele arrebentar no Carioca, rola uma possibilidade de uma extensão
do contrato dele até o final do ano, ou um novo contrato até o final da temporada. O Nenê que queria 1 ano de contrato e ofereceram para ele só os 4 meses, mas o Nenê, a princípio, fica no Vasco da Gama. Bom, uma notícia que saiu no Extra sobre essa guerra, essa briga pelo direito de transmissão, ou a transmissão do Campeonato Carioca 2023, né? O Rubens Lopes, presidente da FERJ, autorizou aí a negociação dos direitos de transmissão do Flamengo e do Fluminense separados, né, de Vasco e Botafogo. E a cena com 34 milhões de reais para dupla, né, que seria o Flamengo tinha pedido cerca de 20 milhões de reais, então estão tentando convencer o Fluminense a aceitar os 14 milhões e transmitir só os jogos dos dois, né? Lembrar que o Fluminense teve uma oferta de 9 milhões, seria a metade dos 18 milhões que ofereceram para o Flamengo, e agora estão oferecendo aí 14 milhões para 20, né? Vamos ver como é que vai ficar essa novela. Eu acho que o Vasco e o Botafogo tem que bater o pé, mete o sub-20 nesse campeonato de merda, dessa federação de gente safada e pilantra, né? Para jogar esse campeonato lixo, mete o sub-20 e transmite na Vasco TV, já que a gente não precisa de dinheiro, né? Vamos ver como é que vai ser aí a tomada das decisões com relação ao Campeonato Carioca. Bom, a situação do atacante Pedro Raul. Pedro Raul foi confirmado aí ontem, os valores da negociação do jogador. Inclusive saiu lá no dia com o jornalista Vene Casagrande, né, dizendo que o Vasco vai pagar 2 milhões de dólares, cerca de 10,4 milhões de reais, pelo atacante Pedro Raul, que me surpreendeu, e é lógico, porque aí eu não vou ficar ligando, porque tem uma meia dúzia de gente aqui que vem dizer que eu tô contra, encher o saco, tudo pra puta que te pariu, tô nem ligando, nem respondo. Quando me ofende, então eu bloqueio e acabou. Bom, é óbvio que o Pedro Raul é uma excelente contratação, trata-se do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, apesar de que a gente deu o artilheiro de graça, né, que é o Germancano, e muita gente aí ficou batendo palma. Agora são os mesmos aí que estão aí em êxtase, gozando nas redes sociais, porque o Pedro Raul está vindo para o Vasco a 10 milhões de reais fiado. Isso aí, que vão pagar o valor parcelado. Isso é que eu não entendi, porque é o seguinte, eu estava falando aqui que algumas contratações iam mostrar o que de fato essa 777, ou qual a grana, o investimento, o que esses caras querem fazer com o Vasco. Aí eu falei, pô, você tem o Júnior Urso vindo a custo zero. Você tem lá o moleque do Bahia lá, o Patrick de Luca, vindo a custo zero, 0,800. Esse é o perfil? Aí eu falei, não, porque você tem do outro lado um Pedro Raul sendo comprado à vista por 18 milhões de reais. Então, pô, vamos esperar para ver de qual que é. Aí sai a notícia que é 10 milhões e fiado, né? Porque o Vasco chorou, aí por isso esse imbróglio, toda essa enrolação, porque o time lá japonês queria quase que o dobro, né? E o Vasco chorou até baixar para 10 milhões e aí estão decidindo aí se vai pagar esse valor parcelado, fiado. O que aí tem gente que não entende, pô, tá puto porque contratou, reclama de tudo. Não, tô feliz, seu Bocó. Tô feliz porque contratou. Lógico que eu tô feliz. E que venham mais contratações desse nível aí, ou mais, né? Mais, até porque o Pedro Raul também não é esse craque todo aí, esse galáctico que estão imaginando, né? Ele é um bom jogador. Então, assim, lógico que eu tô feliz com a contratação do Pedro Raul, mas algumas coisas estão deixando aí, e eu sou desconfiado, e eu vou continuar desconfiado quando se tratar de Jorge Salgado, quando se tratar de Vasco, né? Então, para mim, não tem nada de lisura, não tem nada aí que me faça confiar plenamente em tudo que é feito dentro do Vasco. Então, você tem jogadores vindo no 0,800 e o único que você vai no mercado contratar, você chora para contratar, baixa o valor quase que a metade e vai pagar parcelado. Esse vai pagar parcelado dá a entender que o Vasco está contratando um jogador para o Vasco pagar e não a 777 Partners, né? Porque quem vai pagar é o Vasco com dinheiro de venda de jogador, patrocinador, cota de televisão. E se for isso, meu amigo, a gente caiu numa cilada, seu trouxa. Só que você não consegue enxergar. Prefere vir aqui me xingar e me ofender. Mas tá bom, eu já estou acostumado com essa situação. Agora eu volto com o próximo bloco para a gente falar sobre a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. Bom, agora para finalizar o vídeo eu vou trazer trechos da entrevista coletiva do Maurício Barbieri, que rolou agora há pouco na Vasco TV. Trouxe alguns tópicos que são interessantes. Eu gostei da entrevista coletiva do Barbieri. Eu já falei, eu não tenho problema nenhum com vir e elogiar quando tiver que elogiar. Acho que o técnico Barbieri não era o técnico que a maioria dos torcedores do Vasco esperavam aí, com tanto barulho que fizeram com essa SAF.
né? Mas é um técnico promissor. Não é ainda um grande técnico, mas é um técnico que tem o seu valor. E eu gostei da serenidade, gostei das respostas dele na entrevista coletiva, que tentou explicar ali a diferença que ele vê entre clube, a empresa e clube associativo, que sofre muito menos interferência com a política dos clubes, né? As decisões, que elas são muito pautadas com a política, com o que acontece politicamente nos clubes de futebol. A sua característica no trabalho gosta de ser vertical, de ter times agressivos, né? De criar maiores possibilidades de gol. Então vou deixar esse primeiro trecho aí para você. Essencialmente, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, a diferença entre um clube SAF ou um clube empresa e um clube associativo, você tem menos ou quase nenhuma influência política na SAF, que você tem bastante num clube associativo, porque você não tem mais a questão dos diretores, de um presidente que sabe que tem um ciclo curto e muitas vezes toma decisões pensando exclusivamente naquele período em que ele tem um mandato e não para a sequência, não tendo uma visão de médio e longo prazo para o clube em si. Isso não é regra que aconteça, mas muitas vezes a gente sabe que acontece. Então você tem uma influência menor nisso. Normalmente, nos clubes empresa e nas SAFs, você tem uma presença maior de processos, de respeito aos processos. Quando digo processos, no sentido de ter um protocolo de trabalho, de contratação, de você tenha que seguir, isso acaba ficando mais presente em clubes que têm essa característica de SAF e clube empresa do que nos clubes associativos. De resto, todos querem vencer, todos querem ganhar, a torcida sempre é apaixonada e jogam 11 contra 11, como sempre. Em relação à segunda pergunta, a questão do sofrimento, primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para a minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicada, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que, para mim, tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esses torcedores, para mim, também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, eu estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. Na sequência, ele vai falar sobre futebol resultadista, né, e as cobranças por resultados positivos alinhados a um trabalho de médio e longo prazo. Obrigado, boa tarde. Eu acho que a questão desse viés resultadista é uma questão cultural, que eu acho que não é só do brasileiro, em geral, eu acho que é da América Latina de uma forma geral, acho que tem a ver com uma construção de cultura, por todos nós passamos, tem a ver com uma questão de todos nós sermos um povo muito passional, ou um povo que se relaciona muito com as emoções, né? Isso é normal, o torcedor acaba influenciando o que ele pensa pelo que ele está sentindo, né? A gente tem uma maneira de viver que vai nessa lógica, então eu vejo como natural, entendo que seja assim. O ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre a questão da emoção e também da razão, e que nos permita, sobretudo, mais do que isso, criar condições para ter os resultados de forma consistente. O futebol é um esporte democrático no sentido de que você pode conseguir resultados rápidos, quando as coisas se encaixam de forma rápida, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser duradouros. Você pode demorar um pouco mais para conseguir os resultados e, às vezes, ou que é o que a gente vai tentar fazer, é fazer com que, no momento em que eles apareçam, a gente consiga consistência de resultado. Então, por isso eu falei da questão de um momento de construção, de um momento de reformulação. A ideia agora, e trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento que o Flávio citou um pouquinho lá atrás. Para isso,
nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias, isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência. O Barbieri também falou do trabalho com uma base do Vasco, né, com o desenvolvimento de jovens talentos, e mostrou muito conhecimento com relação a nomes e atletas que jogam aí nas divisões de base do Vasco da Gama. Boa tarde. Eu acho que a gente tem não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco, e souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E para mim, estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles, o Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta, o Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Então eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base, e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores, né? Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que, se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz, tá? E para finalizar, a resposta mais lúcida e coerente que eu vi aí de alguém aí da gestão no Vasco da Gama, né? Porque um jornalista ali falou que o Vasco estaria largando na frente por estar se apresentando antes, começando os trabalhos antes dos outros clubes, né? E aí ele fala que é o contrário. Ele fala que o Vasco é o time que está largando atrás de todos os rivais. E é o que eu falei aqui em vários vídeos, né? Porque os outros times, eles já têm um time formado, já têm uma base, só vão pontualmente ao mercado fazer algumas contratações para 2023. Já o Vasco vai iniciar um trabalho do zero. Ele desenhou o que eu falei aqui em vários vídeos, então vou deixar aí para você o Maurício Barbieri. Para finalizar, pedir para você deixar o joinha, o like, curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Questão da gente estar saindo na frente dos rivais, e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então, é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso.